Olá para você que me segue. Bom, a partir de hoje eu quero contar um pouco mais da minha história para você. Então, a partir de hoje, deste dia, dessa segunda-feira, eu vou começar a falar as minhas histórias da minha vida, da minha infância aqui para vocês. Como muitas pessoas que me seguem sabem, eu sou um cara homossexual, professor que vive numa cidade do interior de Goiás, e eu quero começar contando para vocês como foi sair de São Paulo, de uma capital, uma cidade grande, barulhenta, cheia de movimento, cheia de gente, e vir parar aqui em Goiás, numa cidade do interior, onde muitos assuntos ainda são bastante retrógrados e muitos assuntos ainda as pessoas não têm o menor conhecimento. E eu quero começar, eu achei que para falar sobre esse assunto, nada melhor do que trazer a minha experiência pessoal de como foi crescer sendo uma criança gay morando no interior de Goiás. A gente já começa por aí, né? Como foi sair de São Paulo, criança, adolescente, e vir para Goiás e me descobrir neste processo um homem gay. Bom, você já deve imaginar que não foi nada fácil. Mas vamos começar bem lá na minha infância, com uns 4, 5, 6 anos de idade, quando eu era um garotinho bem pequeno, com jeito um tanto afeminado, e que todas as pessoas ao meu redor percebiam esse meu jeito e não só percebiam, como me informavam que esse meu jeito era errado. Então, desde pequeno, o tempo todo, eu fui bombardeado de pessoas me dizendo que eu era gay, que eu gostava de meninos, que eu tinha jeito de menina, sem eu sequer entender o que era ser gay, ter jeito de menino, ter jeito de menina e gostar de meninos. Porque uma criança com 4, 5, 6, 7 anos de idade ainda não tem desejos sexuais por ninguém para ser ali bombardeado com tais informações. E sim, desde a minha infância, eu fui bombardeado de informações de que eu era um menino gay, sem eu sequer saber o que era ser um menino gay. Então a gente já começa por aí, né? Saio de São Paulo, venho para Goiás com esses meus trejeitos afeminados que muita gente dizia que eu tinha, né? E aí começa um grande problema, porque quando eu cheguei em Goiás, eu estava numa fase de fazer amizades. Apesar de ter vindo de São Paulo, para mim, uma cidade de interior, deveria ser mais fácil fazer amizade, o que não foi. Aqui em Goiás, eu tive uma dificuldade imensa em fazer amizade assim que eu cheguei, pelo motivo de ser um menino afeminado, e as pessoas diziam que eu gostava de menino, as pessoas falavam que eu era homossexual, e os outros meninos não queriam se ligar a uma pessoa que era julgada homossexual, né? Por N motivos. Muitas vezes eu me aproximava de um menino para ser amigo, e aí as pessoas diziam para aquele menino que você está namorando o Luiz, você está ficando com o Luiz. Sabe, umas coisas idiotas assim, e acabavam falando que os meninos estavam tendo alguma coisa, sendo que, na verdade, nunca se passou pela cabeça de duas crianças fazer esse tipo de coisa, porque a gente era criança. Então, assim, a minha amizade aqui em Goiás, ela ficou bem comprometida. As minhas amizades ficaram bem comprometidas, principalmente pelo fato de ser difícil fazer amizade tendo todos esses rótulos para uma criança, né? Ninguém queria ser amigo de um cara gay, porque ninguém queria ser chamado de gay. Então, a gente já começa por aí. O tempo começa a passar, eu tô na escola, estudando e sem muitas amizades, recebendo vários apelidos estranhos, sendo completamente massacrado pelos meninos heterossexuais. Muitas vezes apanhava na escola, muitas vezes era xingado na escola. As meninas aparentemente também não queriam ter muita proximidade comigo, porque aparentemente eu não era atraente e eu não era interessante
e todo mundo me zoava, então eu era um alvo muito fácil. As humilhações, os risos, as agressões físicas eram constantes. Eu cansei de contar as vezes que eu voltei chorando da escola para casa ou professores me perguntarem se eu queria fazer alguma coisa a respeito do bullying que eu sofria na escola. E eu simplesmente falar que não, porque nada do que eu falasse, eu fizesse ia adiantar. Até que eu chego nos meus 14 anos de idade, quando eu estou naquela fase da adolescência em que eu começo a sentir atração de fato. E olha só, eu percebo, por uma ironia do destino, que realmente eu era um cara homossexual. E que eu realmente, assim como todo mundo dizia, eu gostava de meninos. Só que aí agora a gente tem outro problema. Porque um menino gay numa cidade de interior não tem muita opção, não tem como se desenvolver sexualmente, nem emocionalmente, então a gente se torna também ali uma pessoa com a questão sentimental bem atrasada, né? 14 anos de idade, volto para São Paulo, começo a ter a minha primeira experiência homoafetiva com meninos da minha idade, isso é bem claro deixar aqui, né? É bem importante deixar claro, com meninos da minha idade. E aí eu resolvo me assumir para minha família. Eu resolvo falar para minha família que eu sou um cara gay. Só que isso eu vou falar no outro vídeo, tá? Não vou falar nesse. Aí, o que acontece? Volto para Goiás, empoderado da minha própria sexualidade, pois agora eu sei quem eu sou, agora eu sei que eu sou um cara homossexual. As humilhações não param, as agressões não param, mas dessa vez eu tenho força suficiente para reivindicar que isso é errado, né? E eu faço essas pessoas entenderem e ameniza um pouco aquela questão do preconceito que eu sofria antes. Enfim, em resumo, ser um menino gay morando no interior, pelo menos ali nos anos ali de 2013 até 2007, 2005, até 2013, vamos colocar assim, foi muito difícil, muito problemático. Hoje eu imagino que as coisas sejam melhores, mas para mim, ser um menino gay, uma criança gay vivendo no interior de Goiás, foi uma experiência que talvez eu tenha traumas até hoje. Então, assim, e olha que eu sou uma pessoa muito nova, né? Eu vou fazer 30 anos ainda. Imagine quem veio antes. Por isso que é tão importante a gente respeitar as pessoas que vieram antes de nós. Porque eu imagino que ser homossexual ali nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, deve ter sido muito mais difícil. Eu, vivendo nos anos 2000, sofri muito preconceito. Apanhei na rua de colegas da escola por ser quem eu era e simplesmente pelo bel prazer das pessoas que gostavam de me ver sofrendo. Eu imagino como era para os que vieram antes de mim ser homossexual. Com certeza não era fácil. Bom, é isso. Pessoal, se vocês quiserem saber também como foi me assumir para minha família, eu posso fazer esse vídeo depois, tá? Mas como eu disse, toda semana eu vou fazer um videozinho falando sobre a minha vida. É isso, até a próxima, até mais e tchau, tchau!